Quem foi Jesus Cristo segundo os evangelhos? Quais eram as diferentes opiniões das pessoas contemporâneas a Jesus sobre sua identidade? Quais são os argumentos bíblicos e teológicos que afirmam a unicidade de Jesus Cristo como Filho de Deus? Vamos explorar a vida. Conheça e compreenda quem é Jesus Cristo. Os objetivos da lição primeiro é mostrar quem foi Jesus Cristo. Vamos explorar a vida e os ensinamentos de Jesus conforme registrado nos evangelhos. O segundo objetivo é saber o que os homens diziam ser Jesus. Descubra as diferentes opiniões e percepções que as pessoas tinham sobre Jesus durante seu tempo na Terra. E o terceiro objetivo é conscientizar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único. O objetivo mais importante é entender e reconhecer a unicidade de Jesus Cristo como o Filho de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Participe dessa jornada de descoberta e fortaleça sua fé ao compreender a importância única e inigualável de Jesus Cristo. Estamos estudando a lição 10, que tem o tema A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo, do segundo trimestre de 2024, da EBD, da classe de jovens. Nesta lição, vamos aprofundar nosso entendimento sobre a verdadeira identidade de Jesus Cristo, conforme revelada na Bíblia. Nosso estudo se concentrará em 3 aspectos principais. Primeiro, mostrar quem foi Jesus Cristo. Analisaremos os relatos dos evangelhos para reconhecer a vida, os milagres, os ensinamentos e a missão de Jesus na terra. Veremos Jesus como o Messias prometido, o Salvador que veio para resgatar a humanidade. Segundo, saber que os homens diziam de Jesus. Exploraremos as diferentes reações e opiniões das pessoas contemporâneas a Jesus, desde os discípulos que os reconheceram como Cristo até os líderes religiosos que o viam como uma ameaça. Veremos como a identidade de Jesus foi interpretada e contestada em seu tempo. E finalizaremos com o terceiro ponto, é conscientizar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único. Focaremos nos fundamentos bíblicos, teológicos, que destacam a unidade de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Discutiremos passagens que afirmam sua divindade, seu papel na Trindade e a importância de sua exclusividade para a fé cristã. A importância da lição, a parte mais crucial desta lição é compreender e internalizar que Jesus Cristo é único. Ele não é apenas um grande mestre ou profeta, mas o próprio Filho de Deus. É essencial para a nossa salvação. Este entendimento é fundamental para a fé cristã e para o nosso relacionamento com Deus. Ao final desta lição, esperamos que você esteja mais consciente da importância de Jesus Cristo em sua vida e prepare-o para compartilhar essa verdade com os outros. O texto principal: ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Este versículo de Mateus anuncia o nascimento de Jesus e destaca o propósito central de sua vinda ao mundo: salvar seu povo dos pecados. O nome Jesus significa o Senhor é a salvação e reflete a missão redentora de Cristo. Esta profecia afirma que Jesus é o Salvador prometido, enviado por Deus para libertar a humanidade do pecado e restaurar a comunhão com Deus. Resumo da lição: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Este resumo enfatiza a divindade de Jesus Cristo, reconhecendo-o como o Deus Filho, uma das 3 pessoas da Trindade. A lição destaca a singularidade do sacrifício de Jesus na cruz, afirmando que apenas através dele é possível obter o perdão dos pecados. Este ato de sacrifício é central à fé cristã, pois demonstra o amor de Deus e a necessidade de redenção para a humanidade. O texto bíblico se encontra em Marcos, capítulo 14,
versículos 56 ao 64. Neste trecho do Evangelho de Marcos, Jesus é julgado diante do Sinédrio, o conselho religioso judaico. O texto destaca a injustiça do julgamento de Jesus, onde muitas testemunhas apresentaram acusações falsas e inconscientes contra ele. Versos 56 ao 59, mesmo assim, Jesus permaneceu em silêncio diante dessas acusações. Quando o sumo sacerdote finalmente pergunta diretamente a Jesus se ele é o Cristo, o Filho do Deus bendito, Jesus responde afirmativamente. Versos 60 e 62. Sua resposta é uma clara declaração de sua identidade divina, referindo-se a si mesmo como Filho do Homem, que se apresentará à direita do Todo-Poderoso e virá nas nuvens do céu. Esta resposta faz referência à profecia do Antigo Testamento, como Daniel 7, 13 e 14, confirmando sua messianidade e divindade. A reação do sumo sacerdote é dramática. Ele rasga suas vestes em sinal de indignação e acusa Jesus de blasfêmia, afirmando que não são necessárias mais testemunhas. Versos 63 e 64, o Sinédrio então condena Jesus à morte, considerando sua afirmação de divindade como motivo suficiente para essa sentença. Esse texto ilustra a tensão entre a verdade da identidade de Jesus e a rejeição por parte das autoridades religiosas. A declaração de Jesus sobre sua divindade e sua posição futura de poder celestial é central para a compreensão cristã de quem ele é. O Filho de Deus é o Salvador do mundo. Nossa introdução. O mundo em que vivemos vem passando por inúmeras transformações no comportamento e do pensamento das pessoas. Dentro dessa perspectiva, a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano e ponto de considerarem ele um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. Contudo, o que a Bíblia afirma a respeito de Jesus e o que isso afeta a nossa vida é o que vamos estudar nessa lição. Aqui dois pontos principais aqui dessa introdução é a distorção moderna sobre Jesus. Já na introdução destaca que, devido às transformações e comportamento no pensamento das pessoas, a percepção contemporânea de Jesus tem sido distorcida. Muitos o consideram apenas como um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou até mesmo um louco, mas não o reconhece como o Messias e Salvador. O segundo ponto que é observar é a importância da visão bíblica de Jesus. A introdução também sublinha a necessidade de compreender o que a Bíblia realmente afirma sobre Jesus e como isso impacta a nossa vida. Este é o foco da lição, enfatizando a importância de retornar à visão bíblica para entender a verdadeira identidade e missão de Jesus. Ponto 1 da lição. Quem foi Jesus? Subtópico 1. Ele estava com Deus. Jesus não é apenas uma figura histórica, mas uma existência eterna, que precede a criação do mundo. Ele é identificado como o Verbo, Logos, conforme descrito no Evangelho de João, que afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Isso destaca a coeternidade e consubstancialidade de Jesus com Deus, indicando que ele estava presente e atuante na criação de todas as coisas. João 1:3. Dois pontos aqui a ser observado nesse subtópico é pré-existência de Deus. É o primeiro ponto a ser observado. Antes do início do tempo e da criação do mundo, Jesus já existia. Ele é eterno e não limitado pela criação. O segundo ponto a ser observado é a divindade e coeternidade com Deus. Jesus é identificado como o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele participou ativamente da criação de todas as coisas, afirmando sua divindade e união com o Pai. Três palavras aqui a ser observada é pré-existência, a existência de Jesus antes da criação do mundo e do início do tempo.
A segunda palavra que é o verbo, termo usado por João para descrever Jesus como a palavra eterna e divindade, que revela Deus e atua na criação. A terceira palavra que é a criação, o ato pelo qual Jesus, juntamente com Deus, trouxe todas as coisas e existência. Subtópico 2. A vinda anunciada por profecias. A vinda de Jesus como o Messias foi amplamente profetizada no Antigo Testamento, eliminando qualquer dúvida sobre sua identidade. Os profetas hebreus receberam revelações divinas sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29, conectando a figura de Jesus ao sacrifício expiatório praticado no Antigo Testamento. Profecias específicas, como as de Isaías e os Salmos, detalham aspectos cruciais da vida e missão do Messias, incluindo seu ministério na Galiléia, seu sofrimento silencioso diante dos acusadores e o anúncio das boas novas. Essas previsões precisas demonstram a intencionalidade e a veracidade da vinda de Jesus. 2 pontos aqui a ser observado é a profecia detalhada sobre Jesus. Profetas como Isaías e os autores dos Salmos forneceram descrições precisas sobre a vida e o sofrimento do Messias, confirmando aspectos específicos de seu ministério e sacrifícios. O segundo ponto aqui a ser observado é a revelação divina. As profecias sobre Jesus foram reveladas diretamente por Deus aos profetas, garantindo a autenticidade e a certeza da vinda do Messias como o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. As palavras aqui a ser observada é sacrifício. No contexto bíblico, o sacrifício é o ato de oferecer um ser puro e sem defeito a Deus para expiar pecados. Jesus é identificado como o sacrifício final e perfeito, que remove o pecado de uma vez por toda. A segunda palavra que é observada é profecia. Profecia refere-se às mensagens divinamente inspiradas, dadas aos profetas para comunicar eventos futuros ou verdades espirituais. As profecias sobre Jesus confirmam sua identidade e missão messiânica. A terceira palavra que é a ser observada é a expiação. A expiação é o processo pelo qual os pecados são perdoados através de um sacrifício substitutivo de Jesus. Ao ser o Cordeiro de Deus, realiza a expiação definitiva, reconciliando a humanidade com Deus. Subtópico 3. Nascido de mulher. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, enfatiza que Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher e sob a lei, para redimir aqueles que estavam sobre a lei. Gálatas 4 e 5. Este feito destaca a plena humanidade de Jesus, crucial para a sua missão redentora. No século II, Manes propagou a heresia de que Jesus era apenas um espírito, desconsiderando sua humanidade, nascimento, morte e ressurreição. Jesus, ao mostrar suas chagas a Tomé, reforça sua verdadeira humanidade e corporidade. Lucas 24:39. Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, viveu uma vida humana completa, obedecendo às normas e tradições humanas, e culminou sua missão na cruz. 2 pontos aqui a ser observado. O primeiro é a plena humanidade de Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, viveu sobre a lei e passou por todas as etapas do desenvolvimento humano, reforçando sua verdadeira humanidade. O segundo ponto aqui a ser observado é a refutação de heresias. A heresia que negava a humanidade de Jesus é confrontada pelas evidências bíblicas de seu nascimento, vida, morte e ressurreição física, demonstrando que Jesus não era apenas um espírito. Palavras aqui a ser observada. A primeira é a redenção. A redenção refere-se ao processo pelo qual Jesus, ao nascer sobre a lei e sacrificar-se, comprou de volta a humanidade, libertando-o do pecado e restaurando a comunhão com Deus. A segunda palavra que é observada é a corporeidade. A corporeidade destaca a realidade física de Jesus, afirmando que ele tinha um corpo humano real, nasceu de uma mulher, viveu uma vida humana completa, morreu e ressuscitou fisicamente. A terceira palavra que é observada é a heresia. Heresia é qualquer doutrina
ou crença que se desvia dos ensinamentos fundamentais da fé cristã. A negação da humanidade de Jesus por Manes é um exemplo de heresia, que foi refutada pelas Escrituras e pela Igreja primitiva. Ponto 2 da lição. Quem dizem os homens que eu sou? Subtópico 1. Quem dizem que eu sou? A pergunta feita por Jesus aos seus discípulos, quem dizem quem eu sou, permanece relevante até hoje, pois a identidade de Cristo continua a ser amplamente debatida. Esta questão é central tanto para os cristãos quanto para os não crentes, pois a percepção de Jesus impacta profundamente a fé e a compreensão de quem ele é. No século XX, depois de Cristo, no século XX, Lenhos, um ex-ateu e renomado professor de literatura, desafiou seus ouvintes a refletirem sobre as declarações de Jesus nos evangelhos. Lenhos propôs que Jesus poderia ser um louco, um mentiroso ou estava falando a verdade ao afirmar ser Deus. Este trilema incentiva a análise das afirmações de Jesus à luz das Escrituras para determinar sua verdadeira identidade. 2 pontos aqui a ser observado. O primeiro é a continuidade da pergunta de Jesus. A questão quem dizem que eu sou, feita por Jesus, continua a ser pertinente, estimulando reflexões profundas sobre sua identidade e seu impacto na fé cristã. O segundo ponto aqui a ser observado é o trilema de Lenz. Lenz apresenta 3 possibilidades sobre Jesus. Ele poderia ser um louco, um mentiroso ou verdadeiramente Deus. Esta análise desafia as pessoas a considerar seriamente as afirmações de Jesus nos evangelhos. 3 palavras aqui a ser observada. A primeira é identidade. A verdadeira natureza e caráter de Jesus, conforme revelado nas Escrituras. A segunda palavra aqui é trilema. É o argumento de Lenz que propõe 3 alternativas para explicar as afirmações de Jesus: louco, mentiroso ou Deus. E a terceira palavra é o Evangelho. Os 4 livros do Novo Testamento que resistem à vida e os ensinamentos e à morte de ressurreição de Jesus. Subtópico 2. Jesus era louco? A primeira possibilidade levantada sobre Jesus é a de que ele poderia ter sido considerado louco, ou seja, alguém que não estava em seu juízo perfeito. Isso implicaria que suas afirmações sobre sua divindade seriam fruto de desequilíbrio mental. No entanto, ao examinar os relatos dos evangelhos, vemos que Jesus demonstrava equilíbrio, paciência e firmeza em suas palavras e ações, mesmo diante de acusações e julgamentos. Suas interações com as pessoas, incluindo crianças, demonstram sua compaixão e inteligência emocional, o que contradiz a ideia de loucura atribuída a ele. 2 pontos a ser observado. Primeiro é a análise das características de Jesus. Ao observar as características de Jesus nos evangelhos, como sua sabedoria, compaixão e firmeza, torna-se evidente que a loucura não é uma explicação adequada para suas ações e ensinamentos. O segundo ponto a ser observado é a resposta de Jesus durante o julgamento. Durante seu julgamento, Jesus respondeu com clareza à pergunta do sumo sacerdote sobre sua identidade como Filho de Deus, confirmando sua divindade e revelando sua futura exaltação à direita do Todo-Poderoso. Palavras aqui a ser observada. A primeira é equilíbrio. Jesus demonstrou equilíbrio emocional e mental em todas as situações, refletindo sua natureza divina e humana em perfeita harmonia. A segunda palavra que é observada é a paciência. A paciência de Jesus é evidente em sua interação com as pessoas, sua disposição para ensinar e seu suportar das provações durante seu ministério terreno. A terceira palavra aqui é a firmeza. A firmeza de Jesus em suas convicções e missão é demonstrada em sua resposta clara e confiante durante seu julgamento, mostrando sua determinação em cumprir o propósito para o qual veio à Terra. Subtópico 3. Um mentiroso. A segunda possibilidade levantada é a que Jesus poderia ter sido um mentiroso, deliberadamente enganando seus seguidores sobre sua identidade e missão. No entanto, essa hipótese é contestada pela quantidade de seguidores que ele tinha, que testemunharam seus milagres e presenciaram sua autenticidade. Jesus não apenas confrontava a mentira, mas também acusava aqueles que a praticavam.
Ele afirmava seu caminho, a verdade e a vida, indicando sua integridade e sinceridade em suas palavras. Dois pontos aqui a ser observado. O primeiro é impossibilidade de enganar. Dada a grande quantidade de seguidores de Jesus, bem como os testemunhos de seus milagres e ensinamentos, é impossível que ele pudesse enganar deliberadamente tantas pessoas por tanto tempo sem ser descoberto. O segundo ponto que é ser observado é o confronto à mentira. Jesus não apenas rejeitava a mentira em sua própria palavra e ações, mas também confrontava aqueles que a praticavam, destacando sua firmeza contra a falsidade. Palavras aqui a ser observada é a autenticidade. Jesus demonstrou autenticidade em todas as áreas de sua vida, refletindo sua verdadeira identidade e missão como o Filho de Deus. A segunda palavra aqui é a integridade. A integridade de Jesus é evidente em seu compromisso com a verdade e sua recusa em se envolver em práticas enganosas ou desonestas. A terceira palavra aqui é a sinceridade. A sinceridade de Jesus é evidente em suas palavras e ações, demonstrando uma comunidade genuína e um compromisso verdadeiro com seus seguidores. Subtópico 4. Jesus era Deus. A questão da divindade de Jesus é central na fé cristã e tem sido objeto de debate ao longo da história. No contexto em que Jesus viveu, onde a crença é o único Deus era predominante, afirmar ser Deus era uma afronta à cultura e à religião da época. No entanto, Jesus realizou milagres e perdoou pecados, evidenciando seu poder divino. A narrativa do perdão dos pecados de um paralítico em Cafarnaum ilustra como Jesus demonstrou sua divindade, desafiando as perspectivas e confirmando sua identidade como Deus encarnado. Dois pontos principais. Primeiro é a demonstração do poder divino. Jesus operou milagres e perdoou pecados, ações que só Deus poderia realizar, demonstrando sua natureza divina e desafiando as expectativas daquele ao seu redor. O segundo ponto que é ser observado é reconhecimento da divindade. Tanto os escribas que testemunharam o perdão dos pecados, quanto os discípulos, Tomé, ao ver Jesus ressurreto, reconheceram sua divindade, evidenciando a verdade sobre sua identidade como Deus. Palavras aqui a ser observada primeiro é a divindade. A divindade de Jesus é uma doutrina fundamental da fé cristã, que afirma sua natureza como Deus encarnado, totalmente humano e totalmente divino. A segunda palavra aqui é milagres. Os milagres realizados por Jesus, como curas e ressurreições, são evidenciadas de seu poder divino e demonstração de sua autoridade sobre a natureza e as leis físicas. A terceira palavra aqui é a ressurreição. A ressurreição de Jesus é o evento culminante que confirma sua divindade e poder sobre a morte, oferecendo esperança e salvação a todos os que creem nele como Senhor e Salvador. Terceiro ponto da lição: porque Jesus é único. Subtópico 1. Só ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. A singularidade de Jesus está enraizada em sua capacidade única de trazer salvação e transformação às vidas daqueles que creem nele. O testemunho bíblico e histórico confirma a extraordinária influência de Jesus na vida daqueles que encontram resultado em mudanças profundas e duradouras. Dois pontos principais é a salvação exclusiva de Jesus. A mensagem central do cristianismo é que apenas através de Jesus Cristo é possível alcançar a salvação. O testemunho do apóstolo Pedro destaca a ressurreição de Jesus como prova do poder redentor de Deus. Essa salvação não apenas oferece perdão dos pecados, mas também promove uma transformação completa na vida daqueles que creem nele. Segundo ponto que é observado é a transformação pessoal. O encontro com Jesus resulta em transformação pessoal profunda e duradoura. Exemplos como Pedro, que passou de um simples pescador a um líder poderoso da igreja, e Paulo, que foi de perseguidor dos cristãos a um dos maiores apóstolos, demonstrando o impacto transformador e do encontro com Jesus na vida das pessoas. Palavras aqui a ser observada é a primeira, a salvação. A salvação em Jesus é a única e exclusiva, oferecendo perdão, reconciliação com Deus e uma nova vida em comunhão com Ele.
A segunda palavra que é transformação. A transformação resultante do encontro com Jesus vai além de mudanças superficiais. Ela afeta o caráter, os valores e as prioridades de uma pessoa, conduzindo a uma vida renovada e significativa. A terceira palavra que é observada é o testemunho. O testemunho de transformação de vidas através de Jesus é uma poderosa evidência de sua singularidade e do poder de sua obra redentora na vida daqueles que o seguem. Subtópico 2. Só Ele nos concede seu Santo Espírito. Jesus oferece algo único e essencial para os crentes: o Espírito Santo. Ele reconhece a dificuldade da jornada espiritual e a necessidade de um poder divino para enfrentar o pecado e resistir às tentações. Por isso, ele prometeu o Espírito Santo como guia e consolador para os seus seguidores. 2 pontos aqui a ser observado. O primeiro é a promessa do Espírito Santo. Jesus, consciente das batalhas espirituais enfrentadas pelos seus seguidores, prometeu enviar o Espírito Santo como auxílio e guia. Essa promessa é uma demonstração do amor de Jesus e da sua preocupação com o bem-estar espiritual de seus discípulos, guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita os crentes a testemunharem de Jesus e de seu poder. Ele guia, capacita e fortalece os cristãos em sua jornada espiritual, capacitando-os a viverem vidas santas e a cumprirem a missão de espalhar o Evangelho. 3 palavras aqui a ser observada. A primeira é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente divino concedido por Jesus aos crentes, capacitando-os, guiando-os e fortalecendo-os em sua caminhada espiritual. A segunda palavra aqui é a promessa. A promessa do Espírito Santo é uma garantia da fidelidade de Jesus em cumprir suas promessas e cuidar das necessidades espirituais de seus seguidores. A terceira palavra aqui é testemunho. Capacitados pelo Espírito Santo, os crentes são chamados a testemunhar de Jesus e de seu poder transformador, compartilhando as boas novas do Evangelho com o mundo ao seu redor. Conclusão: não se pode pensar no cristianismo sem que Jesus seja mencionado, pois ele é a origem da fé cristã, e o nosso destino eterno repousa sobre o que cremos acerca de Jesus Cristo e de sua obra na cruz, e de como agimos diante do que diz. Por mais que isso pareça ser exclusivista aos olhos de quem defende o politicamente correto, Jesus deixou claro que só ele é o caminho para se chegar a Deus. Só o cristianismo, mediante os evangelhos, apresenta um Messias enviado por Deus para reconciliar um homem com ele. Você acabou de explorar a singularidade e a grandiosidade de Jesus Cristo. Se ficou intrigado com esses temas ou deseja aprofundar ainda mais seus conhecimentos bíblicos e fortalecer sua fé, não deixe de acompanhar o nosso canal e os conteúdos de estudos bíblicos e devocionais que oferecemos. Descubra mais sobre quem Jesus é e como ele pode transformar sua vida. Acompanhe-nos para se conectar com a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Qual é a perspectiva bíblica da santificação e como ela se identifica de outras visões sobre o processo de ser santo? Quais são os diferentes estágios da santificação e como cada um deles se manifesta na vida do crente? Porque é crucial entender a diferença entre a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Venha participar de nossa próxima lição, onde iremos explorar 3 objetivos fundamentais para o entendimento da fé cristã. O primeiro objetivo é apresentar a perspectiva bíblica da santificação, diferenciando-a de outras visões. O segundo objetivo é descrever os estágios da santificação e como eles se manifestam na vida dos crentes. E mais importante, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Não perca a oportunidade de aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua caminhada espiritual. Nesta lição, vamos explorar a importância de desenvolver uma consciência de santidade em nossa vida cristã. Primeiro, apresentaremos a perspectiva bíblica da santificação, destacando como ela se distingue
de outras visões sobre o processo de ser santo. Em seguida, descreveremos os diferentes estágios da santificação e como cada um deles se manifesta na vida do crente, proporcionando uma compreensão mais profunda e prática. Finalmente, e mais crucial, distinguiremos a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza, ressaltando a importância de entender essas características divinas para a nossa fé. Fique até o final da lição para aproveitar ao máximo esse aprendizado essencial e fortalecer sua caminhada espiritual. O texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Este versículo destaca a importância crucial da santificação na vida do crente. Ele nos exorta a viver em paz com todos e buscar uma vida santa, pois sem a santificação não poderemos ver o Senhor. A santificação é um processo contínuo de crescimento espiritual e separação do pecado, que é essencial para nosso relacionamento com Deus. Verdade prática: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Esta verdade prática reforça a ideia de que, enquanto caminhamos rumo ao céu, precisamos estar cientes da importância de viver uma vida santa. A santificação não é apenas uma opção, mas uma necessidade para aqueles que desejam se encontrar com o Senhor. Ela nos prepara e nos qualifica para estar na presença de Deus, tanto agora quanto na eternidade. Ambos os pontos sublinham a importância da santificação como um elemento indispensável na vida cristã, essencial para nossa comunhão com Deus e nossa preparação para a vida eterna. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. Pedro começa exortando os crentes a estarem mentalmente preparados e alertas, esperando plenamente na graça que será revelada em Jesus Cristo. Isso implica uma vida de sobriedade e preparação espiritual. Ele chama os crentes a serem obedientes, não se conformando com os desejos pecaminosos que prevaleciam antes de conhecer a Cristo. A transformação que a fé traz deve refletir-se em um comportamento diferente do que era vivido na ignorância do passado. Pedro enfatiza a santidade citando o Antigo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Assim como Deus, que os chamou, é santo, os crentes também devem ser santos em toda a sua maneira de viver. A santidade é um padrão divino para a nossa vida. Introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que existimos desse jeito. O crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Dois pontos principais aqui nessa introdução. O primeiro ponto aqui é a definição de consciência. A palavra consciência refere-se à percepção e lucidez no tempo presente, permitindo-nos reconhecer nossa existência e nossa realidade ao redor. O segundo ponto que é observado é a santidade na vida cristã. Para o crente, estar consciente de viver uma vida santa é essencial, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A lição aborda a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Primeiro ponto da lição: a perspectiva bíblica da santificação. Subtópico 1: santificação no Antigo Testamento. A perspectiva bíblica da santificação no Antigo Testamento nos mostra que a santidade é um estado de separação e consagração a Deus. A palavra hebraica kodesh reflete a sacralidade e a distinção de algo ou alguém que é posto à parte para o serviço divino. Este conceito é crucial
para entender como Deus deseja que seu povo viva. 2 pontos a ser observado nesse subtópico é o significado da santidade do Antigo Testamento. A palavra Kodesh é usada para descrever algo sagrado e separado para Deus, aplicável a pessoas, lugares ou coisas, enfatizando a necessidade de serem consagrados e dedicados. O segundo ponto que é ser observado é o uso da palavra e derivados. A raiz Kadash implica em consagrar, santificar e preparar, aparecendo frequentemente no Antigo Testamento, como em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, e Números, capítulo 4, versículo 15, destacando a consagração e separação para Deus. As palavras que a ser observada, a primeira é sacralidade. Refere-se à qualidade de ser sagrado ou santo, algo que é dedicado exclusivamente a Deus e digno de reverência. Consagração é a segunda palavra. O ato de dedicar algo ou alguém ao serviço divino, marcando uma separação do uso comum para um propósito sagrado. A terceira palavra é separação. O estado de estar posto à parte, distinto do comum, é reservado para um propósito divino, refletindo a pureza e dedicação a Deus. Subtópico 2. No Novo Testamento. No Novo Testamento, a santificação é expressa pelo verbo grego hagiadzo, que significa santificar, tornar santo ou purificar. Este termo sugere que a santificação é um processo de purificação e consagração, realizado pela obra graciosa do Espírito Santo na vida do crente. As Escrituras destacam que a santidade no crente é uma transformação genuína operada pelo poder de Deus. 1 Coríntios 6, 11, Efésios 5, versículo 26 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 2 pontos a ser observado. O primeiro é significado de hagiadzo. O verbo grego hagiadzo implica em santificar, purificar e consagrar, indicando o processo pelo qual o crente é tornado santo e venerado. O segundo ponto que é ser observado é obra do Espírito Santo. A santidade no Novo Testamento é descrita como uma obra genuína e graciosa do Espírito Santo, que purifica e santifica o crente, tornando-o apto para a comunhão com Deus. 3 palavras aqui a ser observada que eu destaquei é a purificação. Refere-se ao processo de limpeza espiritual, removendo impurezas e pecado, e tornando o crente puro diante de Deus. A segunda palavra que é a ser observada é consagração. A dedicação do crente ao serviço e propósito de Deus, marcada por uma vida santa e separada do mundo. A terceira palavra que é observada é a transformação. A mudança radical e genuína na vida do crente, operada pelo Espírito Santo, que resulta em uma nova natureza e um caráter que reflete a santidade de Deus. Subtópico 3. A santidade exigida pela palavra. A santidade é uma exigência clara da palavra de Deus para todos os crentes. Jesus afirmou que a palavra de Deus nos santifica. João 17:17. Portanto, os cristãos devem afastar-se de comportamentos pecaminosos e buscar um estilo de vida santo. Essa santidade não é opcional, mas é essencial, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. 2 pontos aqui a ser observado nesse subtópico é o papel da palavra na santificação. A palavra de Deus é um agente de santificação, purificando e guiando os crentes a viverem de acordo com a verdade divina. João 17:17. O segundo ponto que é observado é o compromisso com a santidade. Os crentes devem evitar comportamentos pecaminosos e empenhar-se em uma vida santa, reconhecendo que a santidade é necessário para ver o Senhor. Hebreus 12:14. 3 palavras aqui a ser observada, que eu separei. A primeira é a exigência. A santidade não é apenas uma sugestão, mas uma demanda da palavra de Deus. É essencial para a vida cristã e para estar na presença de Deus. A segunda palavra que é a ser observada é compromisso. Os crentes são chamados a um compromisso contínuo de buscar e manter um estilo de vida, afastando-se de comportamentos pecaminosos. Transformação é a terceira palavra. A busca pela santidade resulta
em uma transformação contínua e progressiva na vida do crente, moldando-a cada vez mais à imagem de Cristo, através da ação da palavra de Deus. Ponto 2 da lição: a santificação e seus estágios. Subtópico 1: a realidade da santificação. A santificação é uma realidade complexa que envolve um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Este processo inclui a separação inicial do mundo, um contínuo crescimento em santidade e culmina na conformidade à imagem de Jesus Cristo. A santificação visa aperfeiçoar o crente, refletindo plenamente a imagem de Cristo em sua vida. Esse processo inclui 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. 2 pontos que é observado é o ato de separação e processo de transformação. A santificação começa com um ato de separação no mundo e continua como um processo que transforma o crente à semelhança de Cristo. Romanos 6, versículo 19, 22. Romanos 8, versículo 29. O segundo ponto que é observado: a santificação. A santificação bíblica abrange 3 estágios distintos: santificação inicial, posicional, e marca a separação do pecado; santificação progressiva, que é o crescimento contínuo em santidade; e glorificação, que é a perfeição final na presença de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1, e Efésios 4, versículo 12 e 13, e capítulo 5, versículo 26. 3 palavras aqui a ser observada que eu separei. A primeira é posicional. Refere-se ao estágio inicial da santificação, onde o crente é posicionalmente separado do pecado e dedicado a Deus no momento da conversão. A segunda palavra que é a ser observada é progressiva. Indica um processo contínuo de crescimento e transformação em santidade ao longo da vida do crente, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo. A terceira palavra aqui é glorificação. Representa o estágio final da santificação, onde o crente alcança a perfeição completa e é plenamente conformado à imagem de Cristo na presença de Deus. Subtópico 3: estágios da santificação. A santificação do crente passa por 3 estágios distintos: inicial, progressivo e final. Começa no novo nascimento, onde o crente é declarado justo e regenerado pelo Espírito Santo. Santificação inicial ou posicional. Em seguida, ocorre o estágio progressivo, no qual o crente se livra do velho homem e se reveste do novo homem, crescendo continuamente em santidade. Finalmente, a glorificação é o estágio culminante, onde o crente se torna plenamente como Cristo, recebendo um corpo ressurreto e perfeito. 2 pontos aqui a ser observado é a santificação inicial. No novo nascimento, o crente é justificado e regenerado, sendo declarado santo e sem pecado diante de Deus. 1 Coríntios 6, 11. O segundo ponto que é observado é a santificação progressiva e glorificação. Durante a vida, o crente passa por um processo de transformação contínua, se despojando do velho homem e se revestindo do novo homem, até alcançar a imagem perfeita de Cristo. A glorificação é o estágio final, onde o crente recebe um corpo ressurreto e se torna plenamente como Jesus. Gálatas 5, 16 ao 18 e Efésios 4, 20, versículo 24, versículo 27 ao 30. Romanos, capítulo 8, versículo 29, 1 João 3, 2. 3 palavras aqui a ser observada que eu separei. Primeiro é justificação. Refere-se ao ato judicial de Deus declarar o crente justo no momento do novo nascimento, removendo a culpa do pecado. A segunda palavra que é ser observada é regeneração, o processo pela qual o Espírito Santo transforma o coração do crente, fazendo uma nova criatura em Cristo, livre do poder do pecado. Ressurreição é a terceira palavra, o estágio final da santificação, onde o crente recebe um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, após a sua ressurreição, completando a transformação e perfeição do crente. Subtópico 3: o alvo da santificação. O objetivo principal da santificação é tornar o crente completamente coerente com o caráter divino, refletindo a plenitude do caráter de Deus. Isso significa que todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos.
a fim de ser uma morada santa de Deus. 2 pontos aqui a ser observado é a coesão com o caráter divino. O propósito fundamental da santificação é fazer com que o crente se torne cada vez mais semelhante a Deus em caráter e conduta, refletindo a santidade e a retidão divinas. Mateus 5:8. Segundo ponto que é observado é a habitação santa de Deus. Todo crente regenerado é chamado a obedecer e praticar os mandamentos de Deus, tornando-se uma morada santa onde Deus habita e se manifesta. João 14:23. 3 palavras aqui observadas. A primeira é coesão, refere-se à harmonia e congruência entre o crente e o caráter divino, buscando uma semelhança cada vez maior com Deus. A segunda palavra que é observada é a prática, envolve a aplicação prática nos mandamentos de Deus na vida diária do crente, demonstrando uma vida de obediência e santidade. A terceira palavra que é observada indica o lugar onde Deus escolhe habitar, destacando a importância do crente como um templo vivo, onde a presença de Deus se manifesta de forma santa e transformadora. Ponto 3. O julgamento do Deus Santo. Subtópico 1. O Deus Santo. A santidade de Deus é um tema central na Bíblia, revelando como o Santo de Israel, como um nome santo e incomparável. A santidade de Deus é um padrão inigualável para uma vida de santidade, como afirmado na Escritura. Sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2, 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a viver uma vida santa e nossa jornada cristã. 2 pontos aqui a ser observado aqui nesse subtópico. O primeiro ponto é a santidade de Deus na Bíblia. A Bíblia enfatiza repetindo a santidade de Deus, destacando como o padrão supremo de santidade que nenhum ser humano pode igualar. Isaías 1:4, Isaías 6:3, 1 Samuel 2:2. O segundo ponto que é observado é o chamado à santidade. Como filhos de Deus, somos chamados a refletir a santidade de Deus em nossas vidas, seguindo o seu exemplo e padrão de santidade. Levítico 19:2, 1 Pedro 1:16. 3 palavras aqui a ser observada é parâmetro. Refere-se a um padrão ou referência usada para avaliar ou medir algo. A santidade de Deus é um parâmetro supremo pelo qual a nossa própria santidade é medida e avaliada. A segunda palavra que é observada é padrão. Indica um modelo ou um exemplo que serve para guiar para a conduta ou comportamento. A santidade de Deus estabelece o padrão máximo para uma vida de santidade que devemos buscar em nossa jornada cristã. A terceira palavra que é chamado. Refere-se à convocação divina para que os crentes vivam de acordo com a santidade de Deus, seguindo o seu exemplo e obedecendo ao seu chamado para uma vida santa e separada do pecado. Subtópico 2. A santidade exigida a todos os crentes. A santidade é uma exigência para todos os crentes, pois a Igreja de Cristo é o santuário dedicado ao Senhor. Pela obra redentora de Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para se apresentar gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Como membros do corpo de Cristo, somos convocados a viver em santidade, consagrando-nos a Deus em verdadeira santidade. 2 pontos que é observado primeiro é a Igreja como santuário de Deus. A Igreja de Cristo é o lugar dedicado ao Senhor, santificado pela obra redentora de Jesus Cristo, para ser apresentada como gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 2:21, Efésios 5:26 e 27. O segundo ponto que é observado é a exortação à santidade. Como membros do corpo de Cristo, somos exortados e convocados a andar em santidade, empenhando-nos em nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Hebreus 12:14 e Romanos 12:1. 3 palavras aqui a ser observada é a exigência. Refere-se à obrigação ou necessidade de viver em santidade, pois a santidade é uma exigência para todos os crentes. A segunda palavra que é observada é a consagração. Indica o ato de se dedicar totalmente a Deus e seus propósitos, consagrando-se em verdadeira santidade. A terceira palavra aqui é convocação. Reflete o chamado divino
para que os crentes vivam em santidade, seguindo o exemplo de Cristo e obedecendo a sua vontade para as suas vidas. Subtópico 3. Santidade e justiça de Deus. A santidade e a justiça são atributos divinos que estão intrinsecamente relacionados na Bíblia. A santidade de Deus reflete sua pureza absoluta, enquanto sua justiça representa sua retidão e harmonia com a lei. Compreender esses atributos é essencial para reconhecer que Deus é santo, justo e verdadeiro, e que Ele não deixará o pecado impune diante de sua santidade e justiça. Dois pontos principais aqui a ser observado. O primeiro é a santidade de Deus. Refere-se à pureza absoluta de Deus, onde não há treva, apenas luz. A sua santidade é essencial para a sua natureza divina e é a base de sua justiça. 1 João 1 e o versículo 5. Justiça de Deus é o segundo ponto que é observado. Representa sua retidão e harmonia com sua lei. Deus é justo em todos os seus caminhos e não deixará o pecado impune, demonstrando sua fidelidade e sua própria natureza e aos princípios da justiça. Gênesis 6, versículo 12 e 13. Palavras aqui a ser observada aqui. A primeira é a pureza. Refere-se à qualidade de ser completamente limpo e livre de qualquer forma de impureza ou pecado. A pureza é um aspecto essencial da santidade de Deus. A segunda palavra que é a ser observada é a retidão. Indica a qualidade de ser justo e reto, agindo de acordo com os princípios da justiça e da retidão. A justiça de Deus é baseada em sua retidão absoluta. A terceira palavra que é a ser observada é a impunidade. Significa escapar de ser punido ou responsabilizado por um erro ou pecado. Deus não permitirá a impunidade do pecado, pois sua justiça exige que toda transgressão seja punida de acordo com a sua santidade e retidão. Chegamos à nossa conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus, para que possa tomá-la como padrão perfeito e de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida como Cristo até o final de nossa jornada. 1 João 2,3. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação externa, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Se você gostou desse conteúdo sobre santificação, não deixe de conferir outros vídeos do nosso canal de devocional e estudos bíblicos. Temos uma variedade de temas para enriquecer sua jornada espiritual e aprofundar seu conhecimento da palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Que esses estudos possam edificar e fortalecer sua fé. Deus vos abençoe grandemente. Salmo 27. Estudo bíblico sobre a proteção e livramento de Deus. Os salmos nos mostram como podemos confiar em Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis, porque Ele é o Todo-Poderoso e uma fortaleza impenetrável. O Salmo 27 traz uma mensagem edificante sobre a companhia protetora de Deus, que nos ilumina, nos dá segurança e nos livra de todo mal. Salmo 27. De quem terei medo? Salmo 27 foi escrito por Davi, o rei mais famoso de Israel. Mas antes de se tornar rei, Davi enfrentou muitos perigos. Enquanto pastor de ovelha, Davi protegeu o seu rebanho de ataques de animais selvagens como um urso e um leão. Ainda jovem, ele enfrentou o gigante Golias e venceu. Davi sofreu várias tentativas de assassinato. Viveu foragido, foi perseguido por exércitos e lutou em muitas batalhas. Sua vida ameaçada constantemente. Ele não tinha descanso e vivia sob ameaças. Pense no tamanho do estresse de Davi. Mas apesar de tudo, Davi confiava em Deus. Ele sabia que o Senhor estava com ele, protegendo-o em todo o tempo. Foi por isso que ele escreveu o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio.
De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercaram. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares e nem me abandones. Ó Senhor, meu Salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, inspirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, do 1 ao 14. A razão da nossa confiança: Deus é o protetor fiel do seu povo. Apesar de todo medo e aflição que enfrentar, clame ao Senhor. Ele está sempre atento para livrá-lo. Por isso, ele pode ser o seu refúgio em meio aos problemas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27, 1. Davi enfrentava grandes perigos e desafios, tais que qualquer pessoa sozinha recearia e talvez não conseguisse superar. Mas ele sabia que Deus é muito maior que os perigos. O Senhor está acima dos maiores gigantes e problemas. Muitas vezes podemos sentir que os problemas que enfrentamos são impossíveis de resolver. Tudo parece estar contra nós. Mas se Deus está do nosso lado, não temos razão para ficar com medo. Nada é impossível para Deus. Quando Ele está conosco, podemos até enfrentar um exército com confiança, um lugar de segurança, a presença do Senhor. Deus tem um lugar seguro para você. No esconderijo do Altíssimo, você pode se esconder quando os horrores da vida o deixarem aterrorizado. Habite na casa de Deus. Alimente-se da palavra e busque a orientação que vem do alto. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Nas horas de dificuldade, Davi se refugiava na presença de Deus. O templo representava a presença de Deus, onde todos podiam se aproximar e ser abençoado. E lá ele encontrava a vitória. Apesar de Deus dar paz e alívio nos momentos mais difíceis da vida, nenhuma outra coisa pode nos dar essa paz tão profunda. Quando não conseguimos lidar com o mundo, podemos fugir para a presença de Deus e encontrar a força que precisamos para superar todos os problemas. Deus ouve o clamor. O Senhor é um Pai amoroso e misericordioso. Ele jamais abandona aqueles que confiam no seu grande favor. Mesmo se pessoas importantes te abandonarem, Deus sempre te amparará.
com amor, porque Deus é amor. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Quando se sentia inseguro ou com medo, Davi clamava a Deus. Ele sabia que sozinho não poderia fazer. Por isso, ele precisava de Deus, já que ninguém mais poderia salvá-lo. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Saber esperar não é fácil, ainda mais quando as urgências da vida nos causam tanta ansiedade e estresse. Mas neste texto, vemos o salmista chamar a sua própria atenção para o que era realmente importante. Espere em Deus, anime-se, fortaleça o seu coração e, por fim, espere no Senhor. Essas recomendações são bons alertas para todos nós hoje. Reflita sobre esses pontos. Primeiro, espere no Senhor. Esta parte do versículo nos lembra da importância de confiar em Deus e seu plano. Mesmo quando enfrentamos situações difíceis ou incertas, esperar no Senhor significa confiar que Ele está no controle e que Ele fará o melhor para nós, mesmo que as circunstâncias atuais pareçam dizer ao contrário. Segundo, anime-se. Aqui somos encorajados a não desanimar, desistir nem perder a fé. Em vez disso, devemos encontrar força e ânimo em Deus. Ele é a nossa fonte real de alegria. Ainda que todas as coisas pareçam difíceis, a fé nos dá a esperança e a coragem necessárias para continuar avançando. Terceiro, e fortifique-se o seu coração. Esse trecho nos lembra que o fortalecimento do nosso coração, ou seja, de nossa fé e confiança interior, é fundamental. Podemos fortalecer nosso coração por meio da oração, da meditação nas Escrituras e do cultivo de um relacionamento mais próximo de Deus. Quarto, espere, pois, no Senhor. O versículo termina reforçando a ideia principal. Devemos esperar pacialmente no Senhor, não nos apressando com soluções rápidas ou tentando resolver tudo por nós mesmos. Em vez disso, devemos confiar em Deus, sabendo que Ele é fiel e que cumprirá as suas promessas no momento certo. Todos nós sentimos inseguros em alguns momentos da vida. Quando isso acontece, precisamos clamar a Deus por socorro e Deus sempre ouve quem põe sua confiança nele. Ele não nos abandona na hora da necessidade. Confie no Senhor. Podemos sempre confiar em Deus, porque Ele nunca falha. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar estudo das lições bíblicas da escola dominical, você vai encontrar devocionais, você vai encontrar estudos bíblicos por tema como este. Deixe seu like, comente, compartilhe a palavra do Senhor. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente.